O nosso mundão aberto, sem porteira e sem tela de loading, tá sempre mudando bastante, né? Mas que mudança específica foi essa em 2007 e que me trouxe até aqui? E o que Assassin's Creed tem a ver com isso? E como que ele mudou o mundo? Como assim? Como? Como? Crianças e crianças, eu sou o Gabriel Sotobello e no último mês rejoguei Assassin's Creed, assisti a retrospectiva da Globo de 2007, vi um monte de vídeo em 360p, assisti todos os filmes de Assassin's Creed com o Michael Fassbender. E quanto mais eu me aprofundava, mais eu percebia que realmente, cara, 2007 foi um ano diferenciado. Você consegue se lembrar como que foi esse ano? O que você estava fazendo, que jogo você estava jogando, que aparelhinho que foi lançado de tão importante. Teve gente que nem tinha nascido ainda e tá aqui assistindo o vídeo. A gente vai desbloquear memórias e resgatar uns eventos emblemáticos desse ano para provar que o mundo mudou e não foi pouco. Mas para responder isso, eu vou agora voltar para 2007. Gente, minha cadeira ônibus aqui. O som é pesado, rápido, quase punk, mas o vocal... Esse maluco aí cabeludo era eu, precisamente lá em 2007. Um jovem morador do Boqueirão, com seus 18 aninhos, cheio de sonhos, cabelos. E a minha pira era fazer barulho e chamar de arte, ou... fazer arte, chamar de barulho, um negócio assim. Nessa época muita gente tinha banda. Tenho certeza que você ou algum amigo seu, alguém tinha uma bandinha de hardcore, alguém tinha uma bandinha de screamo, ou então do som que mais bombava naquela época, que era o emo, né? E o emo é um puta rolê injustiçado, mudou a maneira de pensar de muita gente, eu acho muito da hora isso. Acho muito da hora também que a galera tinha aquele senso de pertencimento, de comunidade, e sempre tinha rolê. A galera ia se encontrar em praça, em parque ou nas lan house. Tinha emo na lan house que você ia? Você era o emo da lan house? Comenta aqui pra gente. E sabe o que eu era na lan house que eu ia? O balconista. Eu trabalhei na Área 51 Lan House, lá no Boqueirão, fiquei lá até 2007. E como todo balconista de Lan House, eu ficava o dia inteiro no YouTube assistindo vídeo. Eu assistia o vídeo do paradoxo da espera de ônibus, assistia o Rick Roll. E o meu favorito de todos, e possivelmente o melhor momento da internet brasileira, com o... Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! A treta lendária entre Dice Dolabella e John Fett. A minha esfera já era promissora, mas ainda estava muito no começo e tinha muita coisa também acontecendo fora da internet. Muita coisa ainda era televisionada. Por exemplo, Rodrigo Hilbert foi campeão da Dança dos Famosos, o Brasil foi campeão da Copa América e a dupla Sandy e Júnior, formada por Sandy e Júnior, deixava os palcos dizendo que o outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Top 3 filmes de 2007. Infelizmente nenhum deles é com o Michael Fassbender. This is a surprise. Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. Sangue Negro, atuação impecável de Daniel Day-Lewis. E a maior comédia do ano, Homem-Aranha 3, com aquele design de franjinhas emblemático e aquela fonte, aquela letra clássica, que também é a fonte de outra maravilha dessa época. Gamers, agora a gente vai falar do PlayStation 3. Tem esse estilão aqui, Black Piano, você olhou, riscou, e parece um pedaço de espaçonave. Ele vinha direto da 7ª geração, junto com o Xbox 360 e com o Nintendo Wii. E aqui, ele já tava com um gostinho de... já deu mais de um ano, hein? Tá na hora de começar a vir coisa boa. E 2007 entregou. Entregou e foi tão diferenciado que a gente teve o God of War 2 do PlayStation 2, um jogo de 6ª geração, saindo no mesmo ano que o Mass Effect, um jogo totalmente novo de 7ª geração. São dois dos maiores jogos de 2 gerações diferentes
num ano só. E agora também começava uma nova guerra de consoles. Saía a Sega, saía a Nintendo e agora entrava a Sony e a Microsoft brigando. Mas para mim, o mais importante são os jogos e os eventos emblemáticos que rolaram ali e que de certa forma redefiniram a maneira que a gente joga videogame. E foi aqui que a gente começou a jogar online de verdade nos consoles, com o Halo 3. e o Call of Duty 4. 4 Modern Warfare. Eu joguei muitos dois, as minhas primeiras lembranças do online são com eles, e aqui os primeiros lobbies de muitos grandes amigos foram criados. Tivemos também os jogos rítmicos, tipo Guitar Hero, que estavam bombando. Você ia lá na casa de um amigo seu e o cara tava lá moendo na guitarra de plástico. Aí, se o cara fosse da grana mesmo, o cara também tinha um Wii em casa, com a criançada lá jogando com os tio velho. Tio velho tipo eu agora, né? 2007 também teve o melhor Mario que eu nunca joguei, Super Mario Galaxy. Teve também o BioShock, o jogo que me fez bugar numa noite chuvosa em Curitiba. Eu fiquei umas 8 horas jogando BioShock, 8 horas seguidas. E aí eu saí pra rua e falei, cara, os gráficos da vida real estão igualzinho da Unreal Engine. Teve também The Orange Box. Falei um inglês bonito aqui porque, pelo amor, cara, esse negócio existir já é um absurdo por si só, né? A gente tinha lá 3 dos melhores jogos de todos os tempos num pacote só. Half-Life 2, Portal e Team Fortress 2. E esses são só alguns jogos de 2007, mas eu selecionei eles aqui porque eu acho que eles ajudam a mostrar bem que a maneira como a gente jogava videogame estava mudando. Para você ter ideia, eu e muitos brasileiros estavam jogando esses jogos numa TV de tubo. E no mesmo ano chegava a parada que ia mudar tudo. O primeiro iPhone, anunciado pelo inconfundível Steve Jobs. E aqui chegava o aparelho que indiscutivelmente mudou a forma como a gente se comunica, como a gente consome conteúdo, e as redes sociais também estavam bombando nessa época. O Facebook e o Twitter estavam ali já engatinhando pro sucesso e o Orkut estava lá, desde que tudo era mato. E a Netflix como streaming começou também nesse ano. E esse aparelho que o próprio Steve Jobs disse que era o conceito do futuro, e realmente era, estava lá, junto com as TVs de tubo, que hoje são relíquias para a galera retro gamer. Foi um ano que a gente viu esses choques tecnológicos acontecendo várias vezes. E esse conceito de quando um objeto ou um evento parecem estar num período histórico diferente do original, tem um nome: anacronismo. E é esse anacronismo que também serve como um pilar principal para um outro jogo de 2007. Um jogo que coloca você diretamente na época das Cruzadas, em 1191. E uma história moderna que só é possível graças a um aparelho altamente tecnológico. Um jogo que chegou na maciota, se enturmando ali com a galera, para depois saltar em direção ao protagonismo. Senhoras e senhores, Assassin's Creed. Você se lembra qual que foi o seu primeiro contato com o game? O meu foi pelo YouTube, com o trailer de Assassin's Creed lançado para E3 de 2006. Saudade da E3, hein? A gente tinha a promessa de um jogo transformador, um jogo que, primeiro de tudo, ia sair daquela moda dos jogos militares que estavam dominando a época. E é muito louco assistir o trailer e perceber que tudo do jogo já tá ali. E acho que é assim que se entrega um trailer legal, no conceito, na sutileza, e você vai mostrando ali como é que vai ser o jogo de verdade. Aqui a gente finalmente conhecia o protagonista, Altair. Deu pra ter uma ideia que seria um jogo stealth, pela roupa, pela movimentação, pelo capuz, pelo personagem sumindo, até chegar no momento mais emblemático desse trailer, a primeira kill com essa lâmina escondida que a gente ainda nem sabia o nome, mas que hoje é um verdadeiro ícone. O trailer também deu uma dica de algumas mecânicas que eu notei que são o que fazem o Assassin's Creed ter essa estrutura tão legal. Mas eu percebi muita coisa mesmo quando eu rejoguei o game. Primeiro, vamos falar da navegação. Esse jogo é um jogo sandbox? Na verdade, não. O mundo de Assassin's Creed tem uma estrutura que a Ubi chama de Flower Box. Aqui, o mundo aberto é arrumado como se fosse um canteiro, cheio de flores e plantas, para você poder experimentar e aproveitar cada aroma do gameplay. Cuide de plantas.
E essas flores só são apreciadas porque a Ubi faz você se movimentar por elas de um jeito quase contemplativo, usando as ferramentas certas e incorporando isso no game design. Mas a primeira vez que eu vi esse termo foi quando eu assisti agora o making of do jogo. E aí eu fiquei pensando, pô, será que os caras só estão viajando? E aí, conforme eu fui jogando, eu fui percebendo e entendendo que realmente, cara, cada canteirinho tem suas interações e suas florzinhas. E isso pode ser você pulando no meio da barraquinha ali na feira, salvando alguém numa side quest, procurando um feno. Meu Deus, como o feno é importante aqui, né? Ou só simplesmente passar por ali. E esse passar por ali envolve todo o sistema de movimentação. Mas como que é a movimentação do Assassin's Creed? Aqui a gente percebe que tem botão para quase tudo que você quer ou precisa fazer. Por exemplo, existe um botão para você afastar as pessoas com o braço e não chamar atenção. Existe um botão para você fingir uma reza e se incorporar na multidão. Tem botão para dar ombrada e, claro, para escalar. E para navegar com o Altair, você passa por uma curva de aprendizado interessante e totalmente nova para a época. Eu mesmo estava me batendo um pouco. Aí eu fui colocando na cabeça que eu preciso jogar isso como se fosse um jogo de corrida, eu preciso pilotar o Altair. O RT era o acelerador e o A liga o turbo. Mas também tem que soltar o pé às vezes e pisar no freio com a reza da calmaria. E uma hora ou outra você vai se embolar, vai colidir. E eu gosto muito como a colisão é representada no jogo e incorporada ao game design. Ela te dá uma sensação de peso nas ombradas, nos pulos, nas quedas. E sim, o Assassin's Creed 1 é o mais lento, mas também, de certa forma, o mais realista em termos de movimentação. Mas essa é só sua opinião, né, cara? Mas aí teve uma hora que tudo encaixou direitinho e o controle parecia uma extensão das minhas mãos. Nesse ponto fica claro que os fundamentos de game design são sólidos. E hoje eles podem até parecer simples, mas ali, cara, realmente estava rolando uma mudança no mundo dos games. Outro ponto fundamental que eu queria comentar é o que eu chamo de protagonismo da multidão. A multidão tem uma parte bastante presente na narrativa. Nas cutscenes, você tá ali acompanhando tudo junto da multidão. Você e ela são um só. E quando o palmito azeda, você precisa fugir e voltar a ser o quê? A ser só mais um no meio da multidão. Só mais um no meio de todo mundo. E sabe uma parada que todo mundo gosta? Fofoca. E aqui tem missão que é literalmente ouvir fofoca. Tem mecânica de ouvir fofoca. Eu fiquei sabendo, tá, gente, que eu procurei saber as informações. Fofoqueiro que ele só fez foto com os influenciadores. E aqui eu senti aquela pegada de contemplação que eu falei antes. Porque mesmo quando o Altair tá lá com sangue no olho pra acabar com o vacilão, você precisa permanecer na multidão e precisa permanecer nas sombras. E toda essa filosofia de design ainda puxa bastante do senso comum. E a Ubi tem um nome bonito para esse conceito. Eles chamam de design orgânico. E isso é padrão hoje em dia não só para o Assassin's Creed, mas para o game design como um todo. E essa união de um mundo aberto artesanal com essa movimentação consciente, essa sensação de extensão das suas mãos e o protagonismo da multidão realmente deixam Assassin's Creed orgânico. E eu acho que é por isso que ele se destacou tanto em 2007. Quando a Ubi chamou a galera do Prince of Persia para trabalhar no game, o que era inovador passou a ser transformador. O príncipe deu 3 passinhos na parede para o Altair poder escalar e fazer parkour. E a maneira como a gente passou a entender os jogos de mundo aberto mudou para o nosso mundo. E ali também nascia o mundo de Assassin's Creed, com uma estética que grita 2007, com seus tons azulados, a Animus toda metálica, com uma estética da época que hoje é conhecida como Chromecore. As partes no presente, na Abstergo, tem aquele minimalismo que me lembra muito Portal, com concreto, camerazinhas, duto com fumacinha, cano exposto. Tem a calça jeans e o moletom do Desmond. Eu aposto com você, cara, que tinha pelo menos uma pessoa na sua lan house que se vestia assim. Man, I can't even change my clothes. E uma HUD toda digital, com os elementos bem destoantes da era do Altair e que encaixava perfeitamente com a proposta do jogo. E eu gosto também como o Assassin's Creed 1 tem uma personalidade mais séria. E esse tom de seriedade
fica bem claro quando aparece aquela primeira mensagem, logo no começo do jogo, dizendo o seguinte: História inspirada em eventos verdadeiros. E isso aí, meus amigos, por si só, já fez muita gente começar a gostar de história. Sério mesmo, cara? Você vai jogar e aprender história? E eu mesmo fui atrás das cruzadas e principalmente dos Hashinshin, que é a seita aí que inspirou a Ordem dos Assassinos. Eu até li um livro chamado As Sociedades Secretas Mais Perversas da História, só pra saber mais sobre esses malucos aí. E é muito legal eles usarem essa base histórica, te jogarem lá no meio e usar toda essa ambientação, essa representação fiel que se tornou um padrão pra série. E a história ainda te conduz para alguns momentos emblemáticos, e muitos deles que nem existiram de verdade. Mas essa é a graça da liberdade criativa. E um exemplo claro dessa criatividade é a própria Animus. Os caras tinham tanto jeito para fazer esse esquema de viagem no tempo e resolveram fazer com essa tal de memória genética. Ficou fantástico. Isso automaticamente abre a porteira para possibilidades infinitas de história. Será que vai ter um Assassin's Creed no Brasil? Será que vai ter um Assassin's Creed no Japão? Caraca, que irado, mano. Como será que vão ser os próximos jogos? O fato é que esse primeiro jogo fez história. E foi aí que jogador virou fã. Eu percebi que os fãs estavam chegando quando os malucos começaram a dominar os comentários do YouTube. Ou o cara tinha uma foto de anime, ou o cara tinha alguma foto de Assassins. E aí começou a surgir também a galera do cosplay, foi aí que eu comecei a procurar mais e descobrir mesmo o que era o cosplay de verdade, comecei a entender mais quem que era aquela comunidade, como que fazia todo esse rolê acontecer. E a tal da vestimenta eterna, esse termo aí que eu inventei aqui pra tatuagem, também tava rolando solta, cara. E aí começam os vídeos. Tinha a galera fazendo seus FMVs no Movie Maker, quem lembra dessa aí, das antigas, hein? Ao som de Linkin Park, porque não, tava bombando na época. Tinha a galera fazendo gameplay também, muito vídeo de gameplay. Tinha a galera ensinando outros jogadores a conseguirem jogar o game, nem que o cara precisasse filmar sua própria TV de tubo. Teve gente fazendo vídeo de parkour e se arrebentando tentando fazer vídeo de parkour. Também teve fanfilme, teve meme de Assassins e teve gente que começou uma carreira por causa de Assassin's Creed. Pô, a gente tem o Lucky, o Sidão, o Kalil e mais uma galera de criador de conteúdo que continua nativa até hoje e só existe porque esse jogo existiu e existiu quando o YouTube estava começando a bombar. E teve muita gente que simplesmente só jogou o jogo. Foi lá, fechou a campanha, ficou tirando uma pira ali pelos ambientes e o cara às vezes nem sabia muito, nem estava muito ligado nessa profundidade que a gente trouxe aqui de game design, de estética, de parte artística, mas mesmo assim esse cara já era um fã. E aí fica muito mais fácil entender como que o Assassin's Creed mudou o mundo. Para cada pessoa, a jornada foi diferente. Para mim, por exemplo, eu lembro que eu tava para entrar no Baixa Aqui Jogos, tava para fazer entrevista lá, e um dos jogos que eu usei para me preparar para essa entrevista foi justamente o Assassin's Creed. Inclusive um salve aí pro Claudião que me indicou pra vaga e me emprestou o jogo. E para você, como é que foi essa mudança que o Assassin's Creed trouxe pro mundo? Aproveita para reviver essa experiência comigo, vai baixando aí o teu Assassin's Creed, porque no próximo vídeo a gente vai sair no soco com o Papa, em pleno 2009. Eu já vou me preparando aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Oh, será que dá pra jogar com a luva? É um desafio, né? Será que dá pra sair no soco, usando luva de sair no soco? E jogando?